Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Mais uma vez é motivo de alegria estarmos aqui reunidos para iniciarmos mais essa lição com a permissão do Senhor. Eu convoco os irmãos que estão em casa para estar fazendo oração, convocando a Deus para estar direcionando esse estudo, nos dando discernimento e sabedoria no ensino. Oramos. Grandioso Deus, soberano e eterno Pai, Senhor, é um privilégio mais uma vez, ó Pai, estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor Deus, para fazer o estudo da Tua palavra, Senhor Jesus. Pai, abre os corações, ó Deus, as mentes, Pai querido, que nossos irmãos e nós podemos, Pai amado, aprender, ouvir, guardar, Senhor Deus. E o mais importante, Pai amado, é colocar em prática, Senhor Deus, o ensinamento da Tua palavra, Senhor Deus. Nos direciona nessa noite, Pai, nos capacita, Senhor Deus. Fala em nossos corações, ó Pai, nós te pedimos nessa noite, agradecidos, ó Pai querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, hoje vamos estar fazendo a leitura, o estudo da lição 7, cujo tema é Humildade do Emanuel. O texto base está em Filipenses 2:8, que diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, hoje nós estamos iniciando essa lição e crendo que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, possa levar até os irmãos, através da nossa língua, nossa boca, Ele possa nos usar para ser canal de bênção na vida dos irmãos nessa noite. Agradecemos ao Renato, o irmão Edmar, que está ali nos auxiliando, o sonoplasta ali, que Deus possa abençoar grandemente vocês, a Késia, o irmão Renato, que é o ministrante dessa noite, que o Senhor possa nos direcionar da melhor maneira possível. Amém? Amém. A lição fala profundamente aos nossos corações. Quando a gente fala de humildade, olhando para Jesus, o Emanuel, nós vemos que mexe nos nossos corações, né? Então a lição 7 mexe com o nosso sentimento, com a nossa maneira de ser, como ser cristão de verdade. Nós vamos estudar então esta lição, ela começa movendo os nossos ser. O título da lição mexe com o nosso coração, né? Toca na nossa mente de uma maneira gloriosa, foi lida nesta noite em Filipenses 2:8, né? Que Deus humilhou a si mesmo e assim então derramou esta grande bênção em nosso coração. Vamos ouvir então a irmã Késia louvando a Deus e após nós estaremos adentrando então a esta lição. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar adorando ao Senhor com o hino de número 342, Querido Lar. Querido lar, ali no céu, além do mundo, além do véu, viver ali será prazer, oh como tanto almejo ver. Querido lar, ó doce lar, onde eu para sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei, no eterno lar descansarei. Querido lar, alegre lar, ali ninguém vai mais chorar. Tristeza e dor e tentação naquele lar não entrarão. Querido lar, ó doce lar, onde eu para sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei, no eterno lar descansarei. Só vai gozar no lar de luz quem for remido por Jesus. Eu sei que Cristo, meu Senhor, me espera ali
no lar de amor. Querido lar, ó doce lar, onde eu pra sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei, no eterno lar descansarei. Aleluia. Sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi preparar um lugar, e muito em breve Ele virá nos buscar para morar nesse eterno lar. Ali não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia. Vale a pena ser fiel, pois muito em breve estaremos com Cristo na glória. Aleluia, amém. Amém, graças a Deus. Então nós vemos aí, esse hino vem mostrar para nós que temos escondido em Deus esse lar glorioso, né? Nós estudamos na lição passada que não é nós escolhemos a Deus, Deus é que nos escolhe. E aí, então nós somos direcionados às mansões celestiais, porque Deus nos escolheu. Nós não somos crentes porque nós somos crentes não porque vamos ser salvos. Nós somos crentes porque já somos salvos. Então nós somos abençoados por Deus com a salvação. Então nós temos essa dádiva de Deus, Deus nos alcançou, chamou para ser salvo. Por isso nós somos crentes, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, então, que nós estamos estudando a lição bíblica dominical, ela fala da humildade do Emanuel. A introdução diz assim: nesta lição chegamos talvez no que pode ser considerado o ponto alto de Filipenses. Bruce afirma que Filipenses 2, 5 a 11 possui o reconhecimento amplamente divulgado de se tratar de um hino de louvor. Possivelmente um hino antigo que trata da profunda humildade, obediência e honra ao Deus Emanuel. Celebra a encarnação de Jesus, o Filho de Deus, plenamente o homem e plenamente Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, obediente, e se humilhou, obediente até a mais humilhante forma de morte, a cruz. O hino segue apresentando a exaltação do Filho de Deus, que recebe a mais alta honra, Filipenses 2:9. Em outra tradução diz: seu nome é reconhecido e adorado em toda a terra. Todas as escrituras nos céus, na terra e debaixo da terra dobrarão seu joelho e confessarão a Jesus Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Nessa introdução nós encontramos aqui o foco completo, né, que Paulo deixa bem claro sobre essa humildade, que ele se tornando servo, ele humilhou, tomando forma de homem, né? E aí se achegando a essa altura, aceitando a morrer, morte de cruz. Nós vemos chegando em certa circunstância, Jesus quase que desanimou. A gente vê quando ele roga ao Pai que afasta dele o cálice, né? Nós vemos uma situação de euforia que ele estava vivendo ali. Mas ao mesmo tempo, ele estava buscando o homem para a salvação. Então Filipenses diz que ele vai dobrar todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então é muito poderoso isso, porque para a glória e honra de Deus Pai. Então é uma conquista de bênção, né? 3 coisas que aprendemos com Jesus sobre a humildade. Primeiro, a humildade se traduz em atitude. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. O verbo promein, tende, é tanto um apelo para que se adote a atitude correta, como uma exortação para a qual atitude seja posta em prática. A palavra sugere a existência de uma combinação de disposição mental e funcional e prático. O Wersby afirma que o sentimento de Cristo refere-se à atitude demonstrada por Cristo em Filipenses 2:5. Pode ser traduzido literalmente por uma atitude, deve ser a mesma que a de Cristo, de Jesus Cristo. Traduz assim, tem a nova versão aqui, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. O verdadeiro e humilde é aquele que pratica voluntariamente a vontade de Deus.
A humildade é ativa, não é um discurso vazio, desacompanhado de ação ou obrigação, mas uma atitude voluntária. A si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou. Filipenses 2, 7 e 8. Jesus sabia que a verdadeira liberdade e voluntariedade estão intimamente ligadas com o realizar a vontade de Deus. A vontade do Pai era a vontade do Filho. Eu e o Pai somos um, João 10, 30. No Getsêmani, Jesus orou pedindo que o cálice fosse tirado, mas que não fosse a vontade dele, mas a do Pai. Mateus 26, 39. Ele sabia que podia fugir daquela situação. Mateus 26, 53. Mas clamou pela vontade divina. A gente observa aqui a preocupação do apóstolo Paulo com o povo de Filipe, porque ele tinha muita gratidão por esse povo, que foi a primeira igreja que ele abriu na Europa, né? Então ele, preso em Roma, ele mandou essa carta para fortalecer os irmãos, para que continuassem firmes, unidos e com humildade. Estudando essa lição, eu pude observar que o apóstolo ele preocupava com a humildade ativa. Não é aquela humildade só de palavra, só eu me visto de humilde, eu falo como humilde, mas eu não tenho ação de humilde. E eu lendo a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Deus, ele praticou o amor. Ele não só falou que amava nós, como ele praticou. No capítulo 4, versículo 9 em diante, diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivemos. Nisto está o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho, para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, isso é praticar. Você ser humilde, ter essa unidade na igreja, tem que ser ativa, tem que praticar. E esse é o esforço, o apelo que o apóstolo Paulo pediu para o povo de Filipenses que tivesse. Amém? É porque quando a gente olha essa carta que Paulo escreve à igreja de Filipe, é que eles estão passando por um momento ali, né, de discórdia, vanglória, e aí ele escreve essa carta lembrando os irmãos sobre a humildade. E aí quando nós vemos aqui, o verdadeiro humilde é aquele que anela, aquele que anseia, que pratica voluntariamente a vontade de Deus. Aquele que faz espontaneamente, sem ser forçado, sem ser obrigado. E aí Paulo está dizendo lá, né, a atitude voluntária, a si mesmo, Jesus a si mesmo se esvaziou. Então foi algo espontâneo, foi a vontade dele. Jesus ele não foi obrigado a se esvaziar. Jesus não foi obrigado a se humilhar, mas foi algo espontâneo, pela vontade dele. E aí Paulo está alertando, né, a igreja de Filipos: tende o mesmo amor, tende a mesma humildade. Isso é uma verdade, né? Nós vemos aí que realmente eles se ativeram, né? O nosso colega aqui, os irmãos, têm olhado para esse texto e ele fala isso, né? Mexe com o nosso coração a maneira de nos postarmos diante de Deus. A minha humildade, a qualidade dessa humildade, né? Não é uma humildade fingida, né? Eu vou cantar aqui, mas eu não sou cantor, né? Eu vou pregar aqui, mas não sou pregador. Quer dizer, parece que quer disfarçar um pouquinho a situação. Você tem a obrigação de estar cantando, você tem a obrigação de estar evangelizando, você tem a obrigação de pregar o evangelho. Não é um título que vai fazer você ser, mas você já faz voluntariamente por obrigação, porque você não é forçado a fazer aquilo. Voluntariamente você faz porque você ama, você gosta, você está na causa, né? Então isso é gostoso. Vamos ler mais? No Evangelho de João, Jesus afirma: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. João capítulo 10, versos 17 e 18.
Jesus voluntariamente assumiu o papel de servo e humilhou-se a si mesmo. Ninguém o forçou a isto. Embora nunca tivesse pecado, nem feito algo para merecer a morte, ele escolheu morrer, sendo obediente para que os pecados do mundo lhe pudessem ser imputados. Consequentemente, Cristo poderia acreditar sua justiça na conta de todos os que crescem nele. 2 Coríntios 5, 21, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Quando nós olhamos aqui, no Getsêmani, Jesus orou pedindo que o cálice fosse tirado. Jesus estava no momento de angústia, no momento de profunda dor, né? Porque ele já sabia que a hora já estava chegando. E aí, quando nós vemos aqui, Jesus, ele não usou um direito de dizer assim: não, Senhor, eu não vou, Deus, né, passar por essa morte. Ele poderia muito bem se dizer assim: não, eu vou desistir, não, eu vou parar. Porque quando nós lemos lá em Mateus 26, 53, né, ele vai dizer assim: não poderia eu, né, pedir para uma legiões de anjos vir aqui me livrar, vir aqui, né, e me ajudar? Porque quando a gente olha sobre essa legiões de anjos, os romanos, eles tinham a legião, e a legião de romanos, de soldados romanos, eram de 6.000. Aí Jesus está dizendo: poderia eu pedir ao Pai 12 legiões de anjos, né? E 12 legiões de anjos daria o quê? 72.000 anjos. Então, a humildade de Jesus e a obediência de Jesus fez com que ele fosse até o final e até a morte de cruz. Ele poderia muito bem falar assim: Deus, envia aqui 72.000 anjos. Não, ele falou assim: é necessário que se cumpra, é necessário que se faça. Aí Jesus voluntariamente aceitou passar tudo isso por amor, por humildade, e é isso que Paulo está querendo dizer à igreja de Filipos. Observo também, meus irmãos, que Jesus, ele, como a irmã Kézia disse, ele esvaziou-se, ele tornou a forma de homem, e lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, quando ele nasceu, já começou a carga pesada. Quando ele nasceu, o rei Herodes já mandou matar criança até 2 anos. Jesus já teve que fugir ali para não morrer. Tudo isso em prol da minha vida e da sua vida. Pode nós estarmos aqui hoje louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém. O texto ainda prossegue dizendo assim, o próximo parágrafo: a humildade é fundamental para a unidade do corpo de Cristo. Vimos que Paulo no capítulo 2, do 2 ao 4, fala de unidade. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, versículo 2 ao 4. Para Paulo, a unidade do corpo somente pode acontecer com humildade. Por isso, quando ele fala sobre unidade e humildade, ele pede em Filipenses 2:5 para se ter o mesmo sentimento de Cristo. Isso é ter e ver, seguir o exemplo de Cristo. Mas qual é o exemplo de Cristo que devemos seguir? Não podemos imitar sua divindade, encarnação, a vida sem pecado, mas podemos seguir o exemplo de humildade expressa em sua encarnação. Amém, amados? Então nós encontramos aqui a firmeza em que Paulo tinha. Ele tinha convicção da ação de Cristo em sua vida, como os irmãos aqui têm afirmado, né? Então, o que Cristo ofereceu por nós? O que é que eu dou em conta a favor dessa situação em que Cristo ofereceu? Então nós vemos preciso o quê? Ter humildade, é o primeiro passo, aceitar essa bênção abnegada de Cristo. Esse estudo, ele nos ensina a renúncia, né? Jesus Cristo, ele renunciou à sua glória, né? Que a divindade continuou, mas a glória, ele renunciou para vir na terra, para sofrer em prol dos nossos pecados. Nós vemos aí também que Deus, ele na forma de Deus, às vezes não conquistaria o homem, né? Mas tornando forma de homem, ele então mostrou para o homem que é possível ser santo, mesmo vivendo uma vida aqui na terra. Porque a gente pensar em Jesus como Deus é fácil, né?
Passar pela morte ali é muito fácil, ludibriar tudo isso como Deus. Mas não, ele desvaziou-se da forma de Deus e tomou postura de homem. Mas não deixou o pecado do homem tomar conta. Então ele manteve-se santo, mesmo sendo em forma de homem. Quando nós vemos aqui o modelo máximo de exemplo que Paulo vai deixar para a igreja de Filipos é Cristo. Não tem exemplo maior que esse, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, a ênfase que ele dá a essa igreja é que o outro vem primeiro. E ele vai falar sobre a unidade e a humildade. O propósito é a unidade, mas o meio para chegar a essa unidade, o caminho é a humildade. E aí ele dá o maior exemplo, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E não tem exemplo maior para ser seguido. Jesus Cristo é um modelo para nós cristãos de como sobre a humildade, seguir o exemplo dele de humildade. Então, humildade com atitude. Nós encerramos então essa primeira parte, que é um dos exemplos das 3 características de Cristo, seria essa humildade com atitude, né? Então, fechamos aqui. Então, Jesus exerceu com posicionamento, com atitude, colocando a mão na massa, indo à luta, né? Ser humilde e fazendo, porque uma coisa é você cobrar de outro, exercer de outro, faça o que eu mando ou não faça o que eu faço, isso é muito fácil, mas Jesus não, ele fez, mostrou o exemplo com atitude, mostrou lá com qualidade. Então é possível fazer sim, sermos Deus, ser chamado filho de Deus, herdeiro com Cristo, nós somos para isso, mas somos humanos, né? Então a humanidade nossa, agora com humildade nós vamos alcançar o reino dos céus. Então precisamos então de entrar neste primeiro ponto. O segundo diz assim, a humildade não se apega a privilégios. Vemos aqui, então são os 3 passos em que Jesus viveu, mas não exerceu privilégios quanto a isso. Pois ele, subsistindo à forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 6 ao 8. A Nova Tradução na linguagem de hoje, traduz Filipenses 2, do 6 ao 8, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Filipe traduz assim, Filipenses 2,6, pois ele, quem por natureza sempre foi Deus, não se apegou a seu privilégio como alguém igual a Deus. Jesus, como Deus, não precisava de coisa alguma, tinha toda a glória no céu, e juntamente com o Pai e o Espírito reinava sobre o universo. A humildade de Jesus e expressou o seu amor obediente ao Pai, vencendo a ação correspondente a esse amor, a atitude, principalmente na disposição de abrir mão do privilégio legítimo e a capacidade de suportar a cruz, a troca de algo maior. Hebreus 12, versículo 2. O Eberson disse que Filipenses 2,6 pode significar mais ou menos assim: não posso guardar meu privilégio para mim mesmo, devo usá-lo para beneficiar o outro. A fim de fazê-lo, colocarei esse privilégio de lado e pagarei o preço necessário. Jesus colocou a obediência ao Pai e o seu amor antes de qualquer privilégio. Jesus serviu ao invés de ser servido. O Filho de Deus, ao exercer o seu ministério aqui na terra, decidiu: deixarei de ser como Deus, visivelmente honrado. Jesus não deu a carteirinha divina, não deu carteirada divina, não disse, sabe com quem você está falando? Jesus não usou o seu legítimo status, mas foi servo. Segundo F. Bruce, a mensagem é clara: assim como Cristo deixou de lado seus próprios interesses, por amor às pessoas, assim ele deveria fazer os filipenses. Uma analogia interessante ainda, que é muito distante da real condição, poderia ser a de um grupo de funcionários que trabalhasse com tarefas, que terminasse certa quantidade e poderia ir embora.
Esse seria o privilégio. Um funcionário muito capaz termina a sua parte antes do almoço. Ele observa que muitos funcionários irão ficar até mais tarde no serviço, porque não conseguiram terminar sua tarefa. O funcionário tem o privilégio de ir embora, mas voluntariamente abre mão da regalia, a qual tinha legítimo direito, decidiria ficar a ajudar a equipe. Quando abrimos mão dos nossos direitos para o bem do próximo, estamos seguindo os passos de nosso Senhor Jesus, tendo o mesmo sentimento do que Ele. Filipenses 2:5. Imaginemos então a grandeza de Jesus, que abriu mão dos privilégios como Deus e por amor a nós entregou. Filipenses 2:7. Os teólogos dão o nome de kenosis, o esvaziamento de Jesus, ou humilhação, o ato dele de deixar as riquezas celestiais e toda a glória e submeter a sua condição terrena. Claudionor Correia de Andrade nos lembra que durante a sua humilhação, Cristo não se esvaziou de sua divindade, mas de sua glória. Jesus não perdeu sua natureza divina. O pastor Isaltino Gomes afirma: a igreja não cultua um super-homem quando adora Jesus, mas adora a Deus. A humildade segue o fluxo contrário. A proposta a Eva é logicamente a Adão. O homem pode ser Deus, mas Jesus fez o caminho contrário. Ele, sendo Deus, quis se tornar homem. Quando nós vemos aqui sobre a usurpação, Jesus, ele não se apegou aos privilégios que ele tinha. Usurpação não se apegou à glória, não se apegou ao poder, não se apegou a honras, ele abriu mão de tudo isso, né? Aí quando vemos lá usurpação, quer dizer que ele não se apegou a esses privilégios que ele tinha. E outra coisa interessante que o irmão Renato leu, ele deixarei de ser como Deus visivelmente honrado. Quando ele abre mão da sua glória, ele deixa, visivelmente, ele deixa de ser honrado. E aí, essa palavra se confirma lá em Mateus 13, 55, que eles vão dizer: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Então vemos aqui, visivelmente, ele não era honrado. Ele havia abrido mão da sua glória. E aqui em Mateus 13, eles vão perguntar: não é esse o filho do carpinteiro? Então é algo assim bem interessante. Quando Jesus não saía, né, como diz aqui, dando carteirada, dizendo: ei, né, olha eu aqui, o status. Não, Jesus, ele não queria status. Ele queria fazer o que tinha que fazer e cumprir o seu propósito, sendo humilde. Podemos observar também, meus irmãos, que essa grandeza de Jesus em se esvaziar de si mesmo, se tornando um homem, ela nos ensina, né, para nós. Hoje, vejo muitas pessoas conseguem uma posição na igreja, um cargo na igreja ou na vida secular, no serviço, e ela já começa a humilhar as pessoas, já começa a pensar que é melhor. E o exemplo que nós temos aqui de Jesus é totalmente diferente. Ele tinha todo esse poder, essa glória, e ele se humilhou a si mesmo, se esvaziou em prol dos nossos pecados. E o que está no coração do homem é o que tem que ser tratado. Porque lá no Jardim do Éden, quando a serpente, ela colocou na cabeça da Eva que ela e Adão poderiam ser igual a Deus, eles já veio a inveja. Não, vamos tentar ser igual a Deus, vamos comer da fruta, nós sermos igual a Deus, temos poder que Deus. E Jesus fez o trabalho contrário. Ele era Deus, esvaziou de si mesmo, se tornou homem, a fim de resgatar nós para o reino dos céus. Quando nós vemos, né, quando o Donizete acabou de comentar sobre a Eva, né, querer ser igual a Deus, nós lembramos de Lúcifer, né, quando ele diz: vou subir as mais altas nuvens e poderei ser igual, né, ao Altíssimo. E aí nós vemos aqui Jesus ensinando, reprovando isso e se tornando homem. Eles queriam se tornar igual a Deus. E aí vem Jesus se humilhando com sua humildade e se torna igual aos homens.
Então nós vemos a humilhação de Jesus, aí a submissão dele, né, traz essa graça, né? Ele podia dar carteirada, como diz assim, né? Vamos passar lá no Abrits, eu mostro que sou, né, um agente de trânsito e ninguém vai, né, vai deixar eu passar livre. Jesus não usou isso aqui, né? Jesus podia chegar lá e ele dizia, não está funcionando, eu vou botar para funcionar agora, né? Vamos pegar aí 5 pães e 2 peixinhos, multiplicar e tirar 12 cestos de tudo isso. Então Jesus podia continuar fazendo milagres extraordinários assim e continuar sendo Deus, né? Mas ele não quis assim. Mas ele contou uma parábola, ele diz assim, se o grão de trigo caindo na terra, nascer, ele vai ficar ali sozinho, mas se morrer dá muito fruto. Então a missão de Jesus seria vir à terra para morrer, porque se ele ficasse lá só tinha Israel, e nós estaríamos fora do reino de Deus. O propósito de Deus era alcançar todas as nações da terra, porque quando Deus deu a promessa a Abraão, ele disse, será bendita todas as famílias da terra, não disse só Israel, né? O povo peculiar de Deus é Israel, mas Jesus não veio só para Israel, ele veio para todos nós. Então o grão de trigo caiu na terra e morreu, e aí então deu esses frutos que somos nós hoje, e vai perpetuar, né, as nossas gerações. Nós estamos crendo e orando para que Deus levante profeta continuamente, né, para continuar essa grande missão. Então nós vemos aqui, Jesus se tornou servo. Coisa boa é ser servo, amado. Servo não questiona, servo obedece. Ele vai lá e faz aquilo que tem que fazer. Então não questiona, está doendo? Tá, mas eu vou fazer. Está difícil? Tá, vou fazer, porque eu sou servo. Servo não tem opção de senhor, ele é servo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro ponto aqui que nós tiramos dessa grande bênção sobre Jesus, o terceiro diz assim, a humildade nos torna servo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, Filipenses 2:8. O servo ou escravo tem como característica principal o ato de obediência ao seu senhor. E o nosso caso, obedecer a Deus. A verdadeira humildade reconhece que o valor da obediência tem grande preço diante de Deus. O servo sabe o que é renúncia. Handken afirma o seguinte, sobre a renúncia de Jesus. Letra A. Ele anunciou a sua relação favorável à lei divina. Portanto, permanecia no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele. Entretanto, em sua encarnação, ele tornou sobre si essa carga e começou a carregá-la para fora. João 1:29. E assim ele, como o único justo, imaculado, que jamais cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo Coríntios, capítulo 5, verso 21. Esta é a base para tudo mais. Letra B. Ele renunciou sua riqueza, sendo rico, fez-se pobre por amor de vocês, para que por sua pobreza se tornassem ricos, segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Quando nós falamos sobre a humildade nos torna servos, quando nós olhamos lá os discípulos, né? Eles estavam com uma certa dificuldade de entender isso. E eles começam a questionar entre eles, quem será o maior, sobre, né? Quem seria o maior, né? E aí Jesus vai dizer lá para ele, aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja serviçal. E aquele que quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Aí vem Jesus ensinando eles sobre a humildade em servir. E às vezes nós esquecemos isso, sobre a humildade de servir. Porque a gente acha que servir às vezes é algo baixo. Não, servir alguém nos torna melhor. Quando Jesus, né, antes dele morrer, ele vai lá e lava os pés, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele dá um exemplo, deixa um exemplo para eles, para nós, sobre o servir. E às vezes nós temos dificuldade de entender esse servir. Os discípulos também tiveram. E nós, como servos, nós temos que ser obediente. E aí, e também saber renunciar, aprender a fazer renúncias. Na nossa vida nós vamos ter que ser obediente e fazer renúncias. E algo interessante, que Jesus como servo, ele renunciou a algumas coisas. O irmão Renato acabou de ler sobre a renúncia das suas riquezas. Jesus, ele se fez pobre, né?
E aí ele abre mão das suas riquezas, renuncia, vem a este mundo, nasce, né, num berço de, vamos dizer assim, num berço de pobre, numa estrebaria. Ele não nasceu em berço de ouro, não nasceu numa cidade pobre, numa família pobre. Então nós vemos tudo o que Jesus abriu mão, trabalhou numa carpintaria e morreu numa cruz. Então vemos a humildade de Jesus, a ponto de abrir mão das suas honras, dos seus direitos, da sua glória, e vir a este mundo e viver essa vida que eu acabei de falar para você. Ser pobre, renunciou à sua riqueza, deixou de ser rico, se humilhou e veio a este mundo. Complementando a explicação da irmã Késia, Jesus Cristo, ele, exemplo maior para nós, ele nem beleza ele tinha. Porque Isaías 53 fala que ele não tinha beleza nem formosura. E olhando para ele, não tinha nada que desejássemos. Então, esse tem que ser o nosso objetivo nessa noite, de transmitir aos nossos irmãos o mesmo que Paulo tinha interesse. Da mesma forma que Paulo tinha interesse que os povos de Filipe continuassem firmes, humildes e servindo a Deus, que possamos fazer isso hoje, né? Sendo humilde e renunciando a nós mesmos, porque lá na sociedade, na vida secular, eu posso ser quem eu sou lá, pode ter o status que eu tiver. Só que diante do reino de Deus, eu tenho que ser o menor. Tem que ser o menor e tem que servir para ser exaltado no dia certo, porque o Senhor Jesus, nosso exemplo maior, ele veio aqui na terra em toda a situação favorável para ele ser uma pessoa também diferente, olhando pelo poder e a glória que ele tinha. Mas ele esvaziou a si mesmo, lavou os pés dos discípulos quando tinha que mostrar para eles os exemplos, para mostrar para mim e para você hoje qual é o caminho que temos que seguir. Nós olhando, a Késia falou sobre um assunto que os discípulos estavam discutindo, quem seria o maior. Eu acho que eles pensavam que o reino de Jesus seria aqui, né? Quem vai ser lá o chefe lá, quem vai ser o segundo rei, né? Quem vai ser o suplente aqui, né? Então eles começavam a pensar nisso. Aí Jesus chamou uma criancinha: se vocês não se tornar uma criancinha, não pode entrar no reino de Deus. Então era outro alvo, a missão que Jesus tinha, o chamado que Jesus estava fazendo era muito grande. E quando nós olhamos para o sentido de pobreza, aí alguém estava lá quando Jesus estava chamando os discípulos, Mateus e outro, né? Aí vem Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Então nós vemos que, olhando para da onde Jesus nasceu, de Belém, ali de Nazaré, nós vemos que era um lugarzinho muito humilde, né? Eu creio que uma cidadezinha como Pimenteiros do Oeste aqui, bem pequenininha, de pouquinha gente, e aí filho de pescador, bem humilde. Então ele desinfeitou totalmente, tirou todo o poderio que poderia ter, né? Mas ele mostrou bem claro para nós que se ele quisesse ter riquezas, ele conseguia, né? Quando foi pagar o imposto, o que ele falou para Pedro? Vai lá no rio, Pedro, pega um peixinho lá. Pegou, quando ele abriu a boca do peixe, tinha uma estátua, ele pagou o imposto dele lá. Então, se Jesus quisesse fazer coisas diferentes, ele tinha o poder, ele mostrou que ele é Deus, né? Então, quando nós vemos a pescaria, quando ele estava pescando, joga do outro lado, vocês estão jogando só desse lado, joga do outro, 150 peixes e grandes. Então, Jesus quisesse usar isso, ele tinha usado, mas ele não veio para isso, ele desinfeitou disso. Ele podia ter criado um reino superior aqui, a China, quem sabe, Estados Unidos e assim por diante. Então Deus é tremendo. Jesus mostrou para nós, abnegou totalmente a sua posição de Deus, a posição, né? Ele humilhou mesmo e se colocou nisso. A letra C diz assim: ele renunciou à sua glória celestial, do infinitivo sideral, de eterno deleite da própria presença do Pai, voluntariamente ele desceu a este reino de miséria, a fim de armar sua tenda, por um pouco de tempo com os pecadores, ele cuja presença os serafins cobriam seus rostos, Isaías 6, 1 ao 3, João 12, 41, o objetivo da mais solene adoração voluntariamente desceu a este mundo onde foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, o que sabe o que é padecer, Isaías 53, 3. Ele renunciou ao livre exercício de sua autoridade. De fato, ele se tornou servo. Aliás, o servo, embora sendo filho, aprendeu a obediência pela coisa que sofreu. Hebreus 5:8. Ele mesmo disse: não procuro minha própria vontade. Assim é daquele que me enviou. João 5:30, capítulo 5, 19, versículo 14 e 24. Nós vemos aqui que Jesus,
ele renunciou à sua glória celestial. Jesus, estava num corpo limitado, assim como nós. Sentiu dor, sede, fome, cansaço. Ele renunciou a essa glória, e aí vem num corpo limitado como nós. Aí Jesus vem, desce, e aí ele é rejeitado, ele é humilhado, ele é cuspido, perseguido, até a morte de cruz. Então aí nós vemos, que Jesus abriu mão dessa glória, para ser rejeitado, por tudo isso, para nos dar direito à salvação. Olha a humildade de Jesus. E aí Paulo nos diz tudo isso. Paulo está dizendo tudo isso para lembrar os irmãos filipenses sobre a humildade, sobre a união, sobre a obediência, sobre o amor, um só sentimento. E aí ele vai usar Jesus, porque a gente lendo aqui não tem exemplo maior. Jesus abriu mão das suas riquezas, Jesus renunciar à sua glória, sofrer tudo que Jesus sofreu, se tornou maldito, morrer naquela cruz daquela forma, E aí nós vemos aqui, sobre a humildade, sobre a renúncia. E na nossa vida nós também vai precisar fazer certas renúncias. Nós vamos precisar ter humildade um com os outros. Nós vamos precisar às vezes deixar nossas prioridades ali no cantinho, renunciar nossas prioridades para pensar em um todo, para pensar no outro, para manter essa unidade. Nós cristãos, todos os dias, nós temos que fazer essa renúncia. Renunciar ao pecado, renunciar à vontade da carne, porque o nosso eu, a nossa carne, ela é inclinada para o mal. Então a gente tem que alimentar a nossa parte espiritual e estar renunciando todos os dias, porque todos os dias o pecado vem e todos os dias uma luta. A gente quer ficar firme na presença de Deus, quer estar honrando o Senhor aqui na terra, que a palavra diz que eu honrarei aqueles que me honram, Então, para honrar o Senhor, para seguir esse exemplo do que Paulo queria que o povo de Filipe ficasse, a gente tem que renunciar todo dia ao pecado, às nossas vontades, ao nosso eu, que cresça o Senhor e que diminua eu. Assim diz a palavra. Amém. A conclusão diz assim: nenhuma forma de humildade se compara à obediência. Meir Palman, essas linguagens inglesas, esses nomes assim são meio complicados, afirma que a obediência é o caminho para a humildade. A pessoa que escolhe métodos estranhos e tentativa de se humilhar, há monges que se chicoteiam cada noite para se tornar humilde. Outras pessoas adotam um tom de humildade e falam com desprezo acerca de si mesma. E em muitos casos, tudo não passa de uma máscara para o orgulho. Jesus não inventou nenhum método para tornar-se ridículo. Não vestiu nenhuma roupa especial para chamar a atenção à sua pobreza. O meio de o Senhor se humilhar foi através da obediência. Nenhuma forma de humildade se compara à obediência. O obedecer é melhor do que o sacrificar, e escutar do que a gordura de carneiro. 1 Samuel 15, 22. Quando nós olhamos para esses textos, essas citações, nós olhando para Jesus, ele poderia até, às vezes, mostrar outros caminhos de santidade, de maneira de fazer o reino de Deus. A obediência seria o próprio caminho. Aí nós voltamos um pouquinho para a época de Adão e Eva, quando surgiu todo o pecado. Aí o pessoal disse que foi a fruta, foi isso, foi aquilo outro. Não, o que caiu o homem, que derrubou o homem, foi desobedecer. Deus disse, daquela árvore não come. Então, a desobediência, perdurou ali. E por Jesus, então, ele veio mostrar que é necessário o homem obedecer. A obediência seria o caminho, Os irmãos querem falar sobre esse assunto um pouquinho? E quando nós olhando aqui para todo esse texto, quando a gente está concluindo, eu creio que os irmãos já esgotou algum rascunho, a humildade se traduz em atitude. São as três coisas que nós aprendemos sobre a humildade de Jesus. Aí quando nós tomamos atitude, posicionamos ali com força, com coragem, porque somos chamados, somos vocacionados, Temos essa grande missão de Deus. E aí nós apegamos a humildade, não apega a privilégio, quer dizer, não é a hierarquia que vai me fazer melhor do que o outro, Não é o diácono melhor do que o presbítero, não é o pastor melhor do que o presbítero.
Nós somos todo do reino de Deus, tanto faz o porteiro quanto o diácono, tudo é útil para a obra, e o reino só acontece se tiver essas ações. E aí nós vemos a outro passo, a humildade nos torna servo, e servo realmente leva-nos a mansões celestiais. Eu vou deixar aqui, é super interessante, né, para a Kézia falar sobre esse assunto, e o irmão estaria fechando então com a aplicação prática, e daí orando ao Senhor, amém? A palavra humildade aparece na Bíblia 18 vezes. E a palavra humilhar ou humilhar-se aparece 29 vezes. Jesus nos deu um exemplo de humildade em ação. Embora fosse humilde, ele também era forte. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. A humildade tem que ser a marca do cristão. Quando ele está falando sobre essa humildade, ele está falando sobre a igreja de Filipos, aonde eles estavam se vangloriando, à procura de status, de holofortes. E aí ele está dizendo que tudo que você for fazer, que seja para a glória de Deus. Eu vi uma frase que dizia assim: a glória que não é para Deus, ela é uma glória vazia. Então, tudo que nós formos fazer tem que ser com humildade. Seja algo alto ou seja algo, mais simples, mas tudo que você for fazer tem que ser com humildade. E aí Jesus, vem nos dar esse exemplo quando ele diz lá, aprendei de mim, que sou manso e humilde. O próprio Jesus dizendo, aprendei de mim. E nós vamos aprender com o Senhor Jesus. Talvez você está assistindo aí e esteja pensando, eu preciso melhorar. Porque às vezes é assim, eu preciso melhorar. Eu preciso fazer aquilo sem me vangloriar, sem querer chamar atenção para mim. Se eu estou fazendo algo, a glória é para o Senhor. Se eu estou fazendo algo para o Senhor, a glória tem que ser dele, não a glória tem que ser minha. E talvez você esteja aí pensando, preciso ser mais humilde, eu preciso melhorar nisso. E então eu te aconselho, quando terminar, essa EBD online, vai lá no seu quarto secreto e diz, Senhor, a tua palavra diz em Mateus 11:29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí você diz, Senhor, eu preciso aprender a ser manso e humilde. Eu preciso aprender a servir, porque tem muitas pessoas que ela tem dificuldade em servir os outros. Às vezes ela está pegada tanto aos benefícios próprios, agarrada àquelas coisas que vai lhe fazer chegar lá mais alto. E aí você precisa entender que Jesus está dizendo aqui, seja humilde de coração. Não é humildade forçada, não é querer você forçar a ser humilde. Não, eu não aconselho você a fazer isso. Eu aconselho você a orar e falar, Senhor, eu preciso desse coração humilde. Eu quero, Deus, seguir esse exemplo. Eu quero seguir esse modelo que o Senhor está dizendo, através da sua palavra. Quando nós olhamos Paulo, ele nos dá um exemplo de humildade através da sua carta. Paulo, ele na sua terceira viagem missionária, ele vai dizer que ele é o menor dos apóstolos. Na prisão em Roma, ele vai dizer que ele é o menor de todos os santos. Na sua segunda prisão em Roma, ele vai dizer que ele é o principal de todos os pecadores. Olha a humildade de Paulo, Então, o que nós aprendemos nessa noite é sobre essa humildade de Jesus Cristo. E que nós podemos praticar, ter essa atitude na nossa vida. A aplicação prática, meus irmãos, no tópico 1 aqui diz, em contraste com muitas pessoas que hoje procuram ascender-se, Jesus, de certo modo, fez o inverso. Filipenses 2, 5 ao 8. Passando por uma posição de poder absoluto, a total falta de poder. Ao fazer essa transição, ele deu o melhor exemplo possível de um líder, que é servir, ser servo. Nós vemos hoje, nesse tópico 1 aqui, que muitas pessoas hoje, elas usam a palavra de Deus para querer ser melhor com as pessoas, para querer se ascender, ganhar dinheiro, fazer o comércio, usando a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele deixou o maior exemplo para nós. Ele tinha todo o poder e ele fez servo para mostrar, porque hoje basta nós estudarmos a palavra de Deus
para seguir os exemplos do Senhor, que está na palavra. É só meditar na palavra que o exemplo é prático, é nosso manual de vida, é a palavra do Senhor. O tópico 2 diz assim: na humildade que aprendemos de Cristo, o método poder servir lavando o banheiro. Na humildade que aprendemos de Cristo, o médico pode servir lavando o banheiro e o servente de pedreiro pode ser o pastor da igreja. Cada um reconhece humildemente a sua posição, sem se esquecer sua unidade em Cristo. Outro exemplo maravilhoso de nossas vidas: o médico lavando o banheiro da igreja. Olhando assim, no geral, você imagina, por que o médico, né, lavar o banheiro? Por que o servente de pedreiro? Não podia ser o contrário, né? O médico ser o pastor? Mas não. O Senhor, ele mostra para nós o caminho inverso. Ele mostra a diferença. Porque eu posso ser médico, mas para servir o Senhor posso fazer qualquer serviço, inclusive lavar o banheiro. E não tem nada que impeça o servente de pedreiro ou a empregada doméstica ser a pastora ou o pastor da igreja. Então esse é o exemplo que o Senhor nos deixa. O ponto 3, Isaltino Gomes Coelho Filho, sobre a pedagogia do louvor, de Filipenses 2, 5 ao 11, afirmou, 2 pontos: os cânticos são para ensinar. Alguns cânticos de hoje são banalidade pura, apenas para as pessoas se sacudirem e se sentirem bem, mas nada acrescenta. O culto não é para nos sentirmos bem, é para honrarmos a Deus. Ele merece, e aprendemos dele. Não precisamos. Você concorda? Meus irmãos, olha o que Isaltino Gomes nos diz. Estudando a palavra de Deus, a gente podemos observar que Filipenses foi um cântico, né, que o apóstolo Paulo fez, né, porque foi a exaltação da humildade do Senhor Jesus. E o Isaltino Gomes, ele diz que os cânticos, muitas vezes a gente vê hoje em dia, as pessoas só querem a melodia. Às vezes não tem a palavra, não tem aquela... você não sente a presença de Deus nos louvores. E o louvor não é para você se sentir bem. O louvor é para adoração. O louvor é para exaltar o nome do Senhor Jesus. Então, não adianta aquele hino que todo mundo está pulando, está se agitando, está se sentindo bem, mas o louvor não está passando do teto da igreja. Então, o louvor é para que o Senhor seja adorado. Amém. Então nós vemos aí Deus operando em nossos corações de uma forma gloriosa. Você tem recebido aí essa bênção, né? Essas dádivas aqui, eu tenho essa preciosidade, Deus tem colocado nesta noite ao nosso lado aqui para nós falarmos sobre esse grande amor de Jesus Cristo. Eu creio que uma visão diferenciada para você entender o propósito de Deus para o seu coração. Deus tem obra grande para você, mas você deixa aí crescer em você a humildade que Deus quer. Aquilo que Deus plantou em você, colocou lá no seu coração, deixa isso florescer para a glória de Deus. Se Deus colocou no seu coração de fazer a obra dele, você quer ser missionário, exerça o ministério. Não espere ser missionário ou você ir lá. Não, eu sempre digo que diácono já é diácono na igreja. Ele não precisa ser eleito diácono ou ser nomeado ou designado diácono, ele já é diácono. O presbítero já é presbítero na igreja. O pastor já é pastor. O missionário já é missionário. Ele exerce. Aquilo só vem como cargo para ele, mas ele já está fazendo. Por isso que Deus vai nomeando, vai colocando, porque o dono deste reino não é o pastor, não é a liderança da igreja, é Deus que governa este reino. A porta que Deus abriu, homem não fecha. Então é Ele que está no controle de todas as coisas. Nós às vezes limitamos alguma coisa. Eu vou cantar, não vou cantar. Não, você não tem esse direito, né? É Deus que estabeleceu, colocou você como cantor, né? Você tem que cantar, tem que salmodiar, louvar ao Senhor. Se Deus colocou você para pregar, você tem talento, você não é seu. Aqui eu estava vendo, quando Jesus esvaziou-se
Jesus podia ter exercido aqui toda a sabedoria celestial e confundido toda a humanidade sem entender nada do propósito dele. Não, mas ele colocava parábola, colocava figuração para os homens entenderem o propósito de Deus. Então você entenda, você é feito com uma essência maravilhosa. O Espírito que Deus soprou em você é o mais sábio de todos os tempos. É o Espírito do Deus Criador deste universo. Então você tem um Deus na tua vida. O ar que você respira não é seu, é Deus, é sábio, é inteligente. Você pode ser o que você quiser. Eu conheço pessoas que não fizeram faculdade e falam quando estão pregando coisas de faculdade. Ele é teólogo, ele fala do poder de Deus, porque é o Espírito Santo que habita nele, é sábio, é inteligente. Então você não precisa se preocupar de exercer o seu ministério. Não importa se você é médico, é doutor, se você é pedreiro, faxineiro, que nem diz o meu irmão aqui, porque Deus te coloca lá e te capacita para a obra designada, é o reino de Deus. Você olha para mim hoje, falando aqui diante dessa câmera, eu nunca fui tão corajoso assim. Eu fui tímido, sou tímido, eu aprendi realmente a falar do reino de Deus, ser um pouquinho mais extrovertido. Hoje a gente faz até um pouquinho de exagero, às vezes até foge, do propósito, brincando por aí, falando coisas às vezes até que não convém, porque eu venci essa timidez aonde? Dentro do reino de Deus. Fui nomeado por Deus para estar diante. Quando você depara com pessoas, fala com 1000 pessoas, aí o coração dispara, E aí eu tive esses privilégios de falar por 1000 pessoas. Então aí você olha assim, que gostoso, Mas para subir lá em cima, só Deus capacitando, senão não sai nada, você trava. Mas você de você mesmo não consegue. A gente não tem capacitação, mas aquele que me chamou, ele disse que ele ia me preparar e preparar para esta missão. Vamos orar ao Senhor? Não importa onde você esteja neste momento, eleve a sua voz em oração. De repente você não pode abrir a boca e gritar um glória bem alto assim, que dê eco, mas você fala lá dentro do seu coração com Deus, porque Deus tem obra grande na tua vida. Deixa a humildade te alcançar. Você toma também como servo de Deus, e aí você vai ver que a bênção vai derramar na sua vida de uma maneira gloriosa, porque Deus está no comando do nosso universo. Nada vai acontecer neste mundo sem ser a permissão dele. Se você vai sofrer, se nós vamos sofrer perseguição, se as portas da igreja não vão abrir mais, Deus vai abrir de outra forma, mas o nome do Senhor será grandemente glorificado. Nós estamos esperando a volta de Jesus a qualquer momento. De repente o momento é agora. Vamos estar prontos, sermos servo do Deus vivo. Oremos. Senhor, nós te louvamos nesta hora. Pai querido, por esta grandidade, o Senhor tem falado em meu coração, ter tocado em minha alma, mexido em meu ser, no meu ego, na minha vida, no meu ser, colocando eu no lugar, ó Deus, em que o Senhor quer que eu seja. Pai querido, que o Senhor esteja perdoando os meus pecados, transformando as nossas vidas, fazendo-nos servo, ó Pai do Deus vivo, para adorar a Ti com a alma, com o coração, com o entendimento. Pai querido, ministre em nosso ser de maneira gloriosa. Abençoe a Tua igreja em toda a face da terra. Levanta homens capacitados para a Tua obra. Humilde, ó Deus, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Nós pedimos a Ti que o Senhor fica conosco e abençoe o Teu reino em nome de Jesus. Amém, amém.